Em 2008, o sistema financeiro global sofreu um colapso que paralisou economias inteiras e trouxe o mundo a um estado de pânico generalizado. Para compreender o perigo real da estrutura financeira em que vivemos hoje, é essencial revisitar com precisão como aquela crise devastadora começou e por que suas lições parecem estar se repetindo de forma camuflada. Nos anos que antecederam o crash, os grandes bancos comerciais nos Estados Unidos atuaram com uma agressividade irresponsável no mercado imobiliário. Eles concediam hipotecas para pessoas sem emprego formal, sem renda comprovável e sem ativos valiosos como garantia. Esses empréstimos de altíssimo risco, conhecidos como subprime mortgages, eram então misturados e empacotados por bancos de investimento em títulos financeiros complexos. Com a conivência de agências de rating que ignoravam os perigos evidentes, esses pacotes de dívida tóxica recebiam classificação máxima de segurança e eram vendidos como investimentos sólidos para compradores ao redor do mundo. Quando a bolha imobiliária estourou e as pessoas pararam de pagar as prestações, o castelo de cartas desmoronou em poucas semanas. Instituições financeiras centenárias declararam falência da noite para o dia e o pânico congelou as linhas de crédito globais. Governos foram forçados a intervir com injeções trilionárias de dinheiro público, criando regras rígidas para impedir que os bancos tradicionais voltassem a assumir riscos semelhantes. Essa resposta governamental protegeu os bancos comerciais, mas o mercado capitalista tem dinâmica própria. O risco financeiro não desapareceu, ele apenas mudou de endereço. Com os bancos agora limitados por regulações severas de capital, uma lacuna enorme surgiu no fornecimento de crédito para empresas consideradas arriscadas. Para preencher esse vazio, surgiram grandes fundos de crédito privado que operam no que os economistas chamam de shadow banking, ou sistema bancário das sombras. Hoje vamos analisar em profundidade como essa máquina de Wall Shadow Banking saltou de meros 400 bilhões de dólares há pouco mais de uma década para impressionantes 2 trilhões de dólares atualmente. Vamos entender as semelhanças alarmantes com o cenário sombrio de 2008 e como um colapso nesse setor poderia contaminar a economia de maneira devastadora. Após a crise habitacional, uma empresa média nos Estados Unidos, como uma construtora regional ou uma fábrica de equipamentos, passou a enfrentar dificuldades extremas para obter empréstimos junto a bancos comerciais. As instituições, sufocadas por leis rigorosas de capital, exigiam garantias quase impossíveis para a maioria dos empresários. Foi exatamente nesse momento que os fundos de investimento entraram como salvadores. O termo shadow banking é preciso. Descreve entidades que funcionam como bancos, emprestam dinheiro e cobram juros, mas operam nas sombras, longe da pesada regulação pública. Elas não captam depósitos do público em contas correntes e, por isso, escapam do mesmo nível de supervisão governamental aplicado aos bancos tradicionais. Esses fundos captam bilhões no mercado fechado global e emprestam diretamente para empresas médias, cobrando taxas de juros bem mais altas devido ao risco elevado. Durante uma década inteira, com taxas de juros básicas próximas de zero nos Estados Unidos, esse modelo simples funcionou perfeitamente e gerou lucros extraordinários. O mercado de shadow banking inflou rapidamente até os 2 trilhões de dólares, tornando-se o pilar oculto de grande parte da espinha dorsal corporativa do país, alimentando a demanda incessante por capital de giro em todas as esferas produtivas. O principal elo com o desastre sistêmico de 2008 está na estrutura oculta e volátil dessa dívida corporativa. A grande maioria dos empréstimos concedidos por fundos de crédito privado no âmbito do pacto shadow banking possui taxas de juros flutuantes, floating interest rates. Isso significa que, se o Banco Central elevar a taxa básica da economia,
o valor da parcela mensal que a empresa paga ao fundo aumenta na mesma proporção. Quando a inflação disparou recentemente, o governo americano foi obrigado a subir os juros na velocidade mais rápida em décadas para conter o custo de vida. De repente, milhares de empresas viram o custo de sua dívida dobrar em poucos meses. Incapazes de repassar esse aumento astronômico para consumidores cautelosos, muitas corporações começaram a queimar rapidamente suas reservas de caixa. O capital corporativo parou de fluir para a expansão de negócios e geração de empregos, sendo direcionado exclusivamente para pagar as taxas flutuantes, as do shadow banking parolon. Assim nasceu uma legião silenciosa de zombie companies, empresas que operam no limite absoluto da sobrevivência diária, trabalhando unicamente para sustentar seus credores privados e evitar a falência imediata. É nesse ponto crítico de estrangulamento que o risco de contaminação sistêmica. Systemic contagion se torna alarmante, ecoando os piores momentos da crise anterior. Em 2008, a contaminação global ocorreu porque as hipotecas tóxicas foram empacotadas em títulos complexos pelos maiores bancos. Hoje, a teia de conexões do shadow banking é igualmente profunda e perigosa. Quem financia esses fundos de crédito privado que movimentam dezenas de bilhões mensalmente? Uma parcela trilionária desse capital não pertence a bilionários excêntricos de Wall Street, mas sim a fundos de pensão, de trabalhadores comuns, professores de escolas públicas, bombeiros, policiais, espalhados pelos Estados Unidos. Esse dinheiro também vem de gigantescas companhias de seguros e grandes fundos soberanos de nações parceiras. Se essas zombie companies entrarem em falência em massa por não conseguirem arcar com as taxas flutuantes elevadas, o calote primário não afetará apenas um banco comercial. A onda de choque financeiro atinge diretamente as reservas de aposentadoria e os patrimônios de milhões de cidadãos que trabalharam a vida inteira e dependem desses retornos de longo prazo para manter dignidade e padrão de vida na velhice. A total falta de transparência no Keystone Shadow Banking acelera dramaticamente a velocidade e a escala dessa contaminação. Diferente de grandes corporações listadas em bolsa, que negociam ações em plena luz do dia sob escrutínio de milhares de analistas, o crédito privado opera nas sombras de acordos institucionais fechados. Gestores de fundos não são obrigados a marcar diariamente o valor de mercado das dívidas em planilhas públicas. Se uma construtora parceira está à beira da falência técnica, o fundo pode renegociar unilateralmente e silenciosamente os termos do empréstimo, adicionando juros acumulados ao principal e continuando a declarar em relatórios internos maquiados que o ativo vale 100% do valor original projetado. Essa estratégia antiga e perigosa de postergar o problema para evitar pânico afasta investidores institucionais em busca de estabilidade. Essa cortina de fumaça impede que reguladores americanos conheçam o verdadeiro tamanho do buraco financeiro e informação. Quando a economia desacelerar bruscamente, investidores tentarão sacar dinheiro dos fundos de crédito privado em pânico coletivo. Encontrarão portões trancados. Os fundos bloquearão resgates, alegando legalmente que o capital está preso em empréstimos corporativos de longo prazo impossíveis de liquidar da noite para o dia. Uma crise generalizada de liquidez, liquidity crisis, paralisaria o mercado de crédito e travaria o funcionamento da economia real. A ilusão confortável de que os bancos tradicionais estão blindados e desconectados dessa nova crise é o capítulo final e irônico dessa teia moderna de contaminação. Para maximizar lucros, os fundos de crédito privado não usam apenas recursos de fundos de pensão. Eles tomam empréstimos enormes dos mesmos megabancos tradicionais por meio de linhas de crédito baseadas no valor teórico de seus ativos. Os bancos emprestam dezenas de bilhões para fundos de shadow banking,
que por sua vez usam esse dinheiro alavancado, EMO Leverage, para emprestar a empresas de risco médio. Se a cadeia produtiva quebrar na base industrial, a onda de choque retorna brutalmente ao sistema bancário tradicional que iniciou toda essa cadeia de alavancagem. APA contaminação sistêmica. Não perdoa quem tenta burlar as regras básicas de responsabilidade financeira. O excesso de quant leverage destrói implacavelmente as barreiras de proteção criadas por reguladores a um custo econômico altíssimo após 2008. O crescimento descontrolado de um mercado que opera nas sombras, saltando de 400 bilhões para quase 2 trilhões de dólares, deixa marcas profundas na economia. Substituir bancos comerciais tradicionais por firmas como shadow banking resolveu temporariamente um problema agudo de liquidez nas corporações produtivas. Mas ao fazer isso, o mercado apenas transferiu um risco sistêmico incalculável para os bolsos de poupadores de longo prazo e para os mecanismos silenciosos da base econômica. O paralelo estrutural com os eventos desastrosos que colapsaram mercados e destruíram empregos. Em 2008 é claro demais para ser ignorado por governos. O risco financeiro inerente não foi eliminado pelas leis protetivas modernas. Ele foi delicadamente removido das vitrines iluminadas e reguladas dos bancos comerciais e escondido nos amplos cômodos escuros do mercado de crédito privado. Compreender em detalhes esses fluxos dinâmicos e mecanismos ocultos que movem o capital global é essencial para a sobrevivência financeira no mundo atual. Se você está acompanhando esses temas complexos de finanças, crises e evolução do sistema monetário, talvez seja o momento de entrar em um espaço onde podemos discutir isso de forma mais profunda e consciente. Conheça mais vídeos do Flow Moments 22, um movimento que conecta educação financeira com momentos de clareza e fluxo na sua relação com o dinheiro. Acesse agora e junte-se à comunidade que está iluminando essas áreas cinzentas da economia. Flow Moments 22. Vamos transformar conhecimento em ação real. O crescimento incontrolado do shadow banking não é um acidente, é o resultado previsível de um sistema que tenta eliminar riscos sem alterar os incentivos fundamentais de lucro e alavancagem. Enquanto os reguladores focam nas janelas iluminadas, as sombras continuam se expandindo. Uma compreensão detalhada desses fluxos ocultos não é apenas informação. É uma ferramenta de sobrevivência em um mundo onde o dinheiro continua evoluindo, mas os riscos antigos se reinventam em novas formas. Obrigado por chegar até aqui nessa análise profunda sobre Quantitative e Shadow Banking e suas conexões com a crise de 2008. Se esse conteúdo fez sentido para você e quer continuar explorando esses temas com mais clareza, propósito e momentos de insight real, inscreva-se e participe do Flow Moments 22. É o lugar onde unimos a história do dinheiro, economia atual e consciência financeira para criar impacto verdadeiro na sua vida. Clique no link abaixo, deixe seu comentário e transforme esses conhecimentos em Flow Moments diários. Vejo você lá e até a próxima investigação macroeconômica.